Muito bem, vamos começar agora uma aula com One Piece, comemorando que a Netflix colocou recentemente, no momento que você está vendo esse vídeo aqui, né, 2022. Que mês que a gente está? A gente está em maio, estamos no final de maio, entraram episódios novos da Netflix, a saga de Skypiea, e a gente vai começar aqui no episódio 144, a partir de 4 minutos e 10. Sempre legal quando tem One Piece aqui, eu sou fã, e tem muita coisa de linguagem oral, né? É um japonês que ajuda muito a gente a aprender, a gente perceber como a língua japonesa ela é versátil, como a oralidade transforma muitas vezes, né? O que está sendo dito. Bora, começa aqui bem no início, né? Depois da abertura, né? 4 minutos tem a recapitulação, a abertura e já começa nisso aqui. Eles estão no navio e um navio gigantesco cai do céu no mar, assim, no meio da cena, assim, despenca do céu um navio gigantesco, muito maior do que o Sunny, que é onde eles estão. Já é o Sunny, não, ainda é o Mary Going, acho que esse é o nome, né? Esqueci. Enfim, um navio muito maior do que do bando dos chapéus de palha, despenca do céu. E aí começa um papo, o que está acontecendo? Meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo? E a Robin, ela começa a falar que existe uma ilha no céu. E aí é onde a gente começa o nosso texto, tá? Fala, Sorajima, né? Todo mundo, né? Aqui, né? Essa palavra, Zen-in. Vamos começar primeiro pela indicação de quem está falando, né? Quem está falando é Zen-in. Zen-in, tá? Esse primeiro ideograma aqui, Zen, significa todos, tudo ou todos, dependendo do contexto. E esse in significa, literalmente, membros, né? Participantes. Então, todos os participantes. Zen, né? Zen. Isso está presente em todo lugar, seja na escola, quando, né, o professor chama todo mundo, Zen Shugo, né? Reúnam-se todos. Ou em trabalho, né? Zen, né? Até naquele programa de comédia japonês, que é o Gaki no Tsukai, que é o Arate wa Ikenai, não pode rir, que quando todo mundo ri e quebra a regra, ele sofre a punição, vem um alto-falante e fala Zen, alto, né? Todo mundo tá fora, todo mundo perdeu, tá? Zen, indica todo mundo. Ok, eles gritam, né? Sorajima, né? Que é a união desse kanji Sora, que é céu, com shima, né, que é ilha, né? Então, como acontece muito na língua japonesa, acontece uma alteração, um ajuste fonético quando esses kanjis se encontram, quando as leituras desses kanjis se encontram, né? O Sora continua sendo Sora, só que o shima, que é ilha, vira jima, né? Com o propósito simplesmente de sair mais fácil da boca, de facilitar a pronúncia mesmo, tá? Sorajima significa ilha do céu, ok? Na sequência, a Nami, né, ela começa a questionar, né? Tenanio, né? Esse te, eu já falei bastante aqui nas aulas, ele faz referência a uma citação que veio antes. Então, esse te, ele faz uma referência direta a Sorajima, né? Isso aí que você falou, né? O te tem até no cerne dele, tem essa ideia de falar, né? Sorajima te, né? Esse negócio aí que vocês falaram, Nanio, né? O que é? De um jeito bastante informal, de um jeito bastante agressivo, né? Nanio, né? Nani significa o que, com yo, que é uma partícula de ênfase, tá? Aqui a legenda oficial, aqui também é a legenda oficial, né? Esqueci de mencionar, a gente sempre faz isso, a gente traz a legenda como tá na plataforma de onde a gente tirou o conteúdo, tá? Não é uma tradução minha. Aqui eles colocaram, mas como assim, né? Tenanio, o que é isso? Acho que ficaria mais fiel, o que é isso? Porque ela, né? O que é isso aí que você falou, né? Mas tudo bem, funciona, aqui também não tem muito, precisa ser muito cri-cri. Aí o Ruffy, né? O Ruffy, aqui escrito em katakana, fala Uiten no ka shima ga, tá? Uiten no ka, tá? Significa tá flutuando, né? A ilha tá flutuando, né? Uiten no ka. Aqui tem já uma coloquialidade, tem já uma oralidade, porque esse uiten, ele, num japonês mais correto, seria uiteiru,
né? Uiteru, ou só uiteru, mais coloquial. Uiteru, quer dizer, está flutuando, tá? Na forma teiru, está flutuando, está em uma ação em curso, né? Como a gente já viu aqui no canal e tem aula sobre isso, né? Uiteru no ka, né? E o no ka traz essa pergunta com bastante ênfase, tá? Só que como ele está falando e está soltando uma linguagem bastante coloquial, bastante oralizada, esse ru vira um N. Uiten no ka, tá? É simplesmente porque sai desse jeito. O som é deformado pela pronúncia, e aí quando a gente tenta escrever, baseado no que a gente está ouvindo, esse ru vira um sem nenhuma questão em relação ao significado. O significado é o mesmo, né? Flutuando, está flutuando, tá? Uiten no ka, shima ga, tá? E aqui o kanji de novo, de ilha, tá? Com a partícula H depois, que o que vem antes da partícula H é o sujeito, tá? Ele tá deixando bem claro sobre o que ele tá falando, né? Tá flutuando a ilha, né? A ilha tá flutuando, ele só inverteu, né? Poderia ser Shimaga uiten no ka, né? Aí também estaria perfeita a frase, mas por uma questão de ritmo, por uma questão autoral, o nosso querido Eiichiro Oda, ele quebrou desse jeito. E é muito comum isso acontecer no japonês, o sujeito vir depois. Vem primeiro a ação e depois vem o sujeito, tá certo? A legenda oficial colocou: a ilha fica flutuando? É sério? Tá ótimo também, dá para entender muito bem, tá bem adaptado. Aí vem nosso querido Usopp, lembrando que o nome dele, né, Usopp, ele no começo da obra, ele era conhecido como um mentiroso, né? E Uso significa mentira, né? Uso significa mentira. Então é uma brincadeira com essa ideia, né? Depois até abandonaram, né? O Usopp não... Hoje em dia nem tem muito essa coisa dele ser um mentiroso, tá? Mas no começo era forte, tá? O Usopp diz o seguinte: dá uma gaguejada aqui, né? Lembrando que o tsu pequeno, aqui, né? A letrinha tsu do hiragana, escrita em tamanho menor, que a gente, quando coloca para o nosso alfabeto, indica com esse pinguinho aqui, ó, com esse apóstrofe aqui, indica uma pausa na pronúncia. Então, toda vez que vocês verem um tsu grafado em tamanho menor entre uma letra e outra, você para um pouco, você fala a segunda sílaba, a segunda letra, com uma certa dificuldade, né? Que é o tal gaguejando, né? Ano fune, né? Ano, aquele, fune, navio, né? Embarcação, navio. Gaikotsu significa esqueleto, caveira, né? Asoko kara ochite kita no ka, tá? Asoko lá, primeiro vocabulário, né? Asoko lá, kara, a partir de, tá? Indicando que vem antes, né? A partir de ali, a partir de lá, né? Ochite kita, a união, verbo composto, né? A união do verbo ochiru, que é cair, e kuru, né? De vir, né? Então, o que a gente faz nesses casos para unir dois verbos? A gente coloca o primeiro na forma T, ochiru, cair, vira ochite, né? Forma T, muito importante, a gente tem aula sobre isso no canal também, e depois a gente simplesmente anexa o outro verbo que a gente quiser. No caso aqui, kuru, muito comum, né? Verbos compostos com kuru, traz essa ideia de vir ao sentido original do primeiro verbo, né? E o kuru, por sua vez, tá kita, né? Quer dizer, veio, tá? Então, meio que veio caindo, né? É a união dessas duas ideias. E, de novo, no ka, né? Pergunta enfática. Vou ler de novo. Ano fune, daikotsu, asoko kara ochite kita no ka, tá? Aquele navio e a caveira vieram caindo de lá, né? Vieram caindo, eu tô forçando a tradução, a gente não fala assim em português, mas para vocês entenderem essa história do verbo composto, porque isso é muito comum na língua japonesa, tá? Aquele navio, a caveira, eles caíram de lá, que o navio acabou de cair no mar e tá ali ainda afundando e tal, eles caíram de lá, tá? Aqui é importante a gente entender estruturas básicas como kara, né? De, a partir de, né? São Paulo kara Minas Gerais made,
né, a partir de São Paulo até Minas Gerais, né? Sentido, né, bem comum, bem simples. E conhecer também o verbo otiru, que é cair, tá? Alguma coisa, otita, alguma coisa caiu. Ah, otita, megane otita, né? Caiu o óculos, né? Um verbo bastante comum. É legal a gente conhecer esse vocabulário, tá bom? E gaikotsu, né, que não é uma palavra muito comum no dia a dia de você falar gaikotsu, mas ela está presente na cultura pop, e se você é fã de One Piece, ela está muito presente na obra One Piece, por causa do nosso querido Brook, né, o gaikotsu do bando do Chapéu de Palha, ok? Beleza. Ah, legenda oficial, né? Colocou assim, esse navio aí e esses esqueletos caíram de lá? Ótimo, ótima adaptação, né? Gostei desse navio aí, né? Anofune, né? Aquele navio, esse navio aí, gostei, é uma adaptação legal. Dentro da linguagem falada do português, né? Aí é a vez do Zoro falar aqui, né? O Zoro fala assim, Daga sora ni shima rashiki mon wa nanimo, tá? De novo, Daga sora ni shima rashiki mon wa nanimo. Shima rashiki mon. Vamos começar daí a nossa análise, tá? Shima quer dizer a ilha, né? Aí a gente tem essa estrutura muito importante, hein, gente? Comum. Rashiki. Shima rashiki quer dizer tipo uma ilha, que se parece com uma ilha, tá? Que é parecido. Um substantivo. No caso, shima. Junto com rashiki, você pega a ideia do substantivo e dá algo parecido com tipo tal coisa, tá? E o mon é uma maneira coloquial de você falar coisa, tá? É a mesma coisa aqui, mono, shima rashiki mon, quer dizer, uma coisa tipo uma ilha, tá? Muito importante a gente entender a lógica, né, a relação entre os elementos da frase, tá? Shima rashiki mon, né, um mon, portanto, uma coisa, que é rashiki, que é tipo uma shima, uma ilha, tá? Ok? Agora vamos para o começo, né? Daga, um jeito até que formal, um jeito um pouco afetado, né? O Zoro, como ele tem essa pose meio samurai, meio um bushi, né, um guerreiro japonês, ele usa de vez em quando esses termos, né, que apesar de serem formais, né, o Zoro ele também fala num linguajar mais coloquial, mas ele tem esses cacuetes de uma linguagem um pouco mais formal. Isso enriquece o personagem, porque ele é um guerreiro, e existe um código de honra e toda aquela coisa, tá? Daga significa mas, porém, né? Sorani, né, no céu, ou ni, indicando, né, em relação ao que vem antes, uma posição, né? A existência em um ponto do espaço, né? No céu, shima rashiki mon wa, e aí tudo isso encosta na partícula wa, que a gente conhece, falo toda hora dela, que determina que o que vem antes é o assunto de uma oração, então bota num gatilho para falar algo a respeito dele, né? E aqui a gente tem nanimo, né? Nanimo significa nada, tá? E a frase é interrompida, né? Mas já dá para entender, né? Ele fala, mas no céu algo parecido com uma ilha, nada, dando a ideia de não tem nada que se pareça com uma ilha no céu, né? É isso que ele quis dizer aqui, tá bom? Ponto dessa frase aqui, a gente fixar vocabulário como sora, céu, muito importante, inclusive o kanji. Lembra que a gente aprende kanji sempre dentro de um contexto, sempre dentro de uma frase, né? É um pouco perda de tempo quando você tem o propósito de entender japonês, de aprender a falar japonês. É um pouco perda de tempo você ficar estudando kanjis separadamente, ficar estudando todas as leituras sobre um único kanji. Isso acaba consumindo seu tempo e vira simplesmente uma decoreba, né? Você vê o kanji dentro de uma frase, junto com o contexto, consumindo alguma coisa. Você vai aprendendo, são kanjis fáceis, são kanjis básicos que a gente aprende rápido e tem que saber. Então, fixar sora, shima, e entender essa estrutura gramatical aqui, né? Rashiki, shima rashiki, mono. E aí o rashiki
vai se ligar com outro substantivo que é o mon, que é o mono, que significa coisa, algo que se pareça com uma ilha, tá bom? E outro kanji básico que todo mundo tem que saber também é esse nani, né? Ou nan, dependendo do uso, né? Pode ter essas duas pronúncias, tá? Que quer dizer o quê? Nani, né? O bom e velho nani, tá? Ok, a tradução oficial para esse trecho ficou: mas não tem nada no céu que se pareça com uma ilha. Show de bola, muito bom, né? Curto, grosso e passando a mensagem, né, do jeito que tem que ser. Aí a Robin fala o seguinte: "Sou janai wa, sou janai wa." A Robin, ela tem um jeito mais, como poderia dizer, mais solene de se comunicar. Ela fala mais uma certa polidez, com uma certa classe, né? E uma feminilidade, né, bastante aparente. Aqui nós temos a partícula wa, né, que indica essa feminilidade. Inclusive, essa semana tem uma aula que eu gravei sobre linguagem masculina e linguagem feminina, falando um pouco mais sobre esse assunto. E é o que ela está usando aqui. Sou janai wa, né, que é simplesmente para dar ênfase, mas uma ênfase feminina à frase. Sou quer dizer isso, né, isso. E janai quer dizer não é, de um jeito mais coloquial, informal. Então, sou janai quer dizer não é isso, tá? E o a dando ênfase. Sou janai wa, né? Não é isso. Eu não diria isso. Aqui fizeram uma adaptação, né? Eu gosto. Eu acho que fica coerente aí com o tom da coisa toda. E ela continua, né? Seikaku ni iu to, uiteru no wa umi. De novo. Seikaku ni iu to, uiteru no wa umi. Vamos lá, começando do começo dessa vez. Seikaku ni iu to. Isso aqui a gente pode entender como uma expressão. Usa muito desse jeito. Mas vamos primeiro analisar e depois a gente explica a expressão, tá? Aí vocês vão colocar, anotar e colocar nos seus flashcards só a expressão. Não precisa colocar os elementos separados, não. Mas vamos lá. Seikaku. Seikaku, essa primeira junção de kanjis, significa algo correto, algo certo, né? Algo preciso, tá? É um adjetivo do tipo na. E quando adjetivos do tipo na são seguidos pela partícula ni, a gente transforma eles num advérbio. Então, seikaku quer dizer correto. Seikaku ni quer dizer corretamente, certinhamente, precisamente. E you quer dizer, falar. E o to, aqui ela traz uma ideia de uma condicional. Então, falando corretamente, falando de um jeito bastante seikaku, bastante apurado, bastante correto, tá? Então, seikaku ni iu to é exatamente essa ideia, né? A expressão como um todo, né? Sendo mais correto, sendo mais preciso, né? Para ser mais preciso, igual a gente tem em português, né? Para ser mais preciso, né? É isso que significa essa expressão como um todo, tá? Pode anotar dessa maneira, mas não se esqueçam que you é um verbo muito comum, né? Significa falar, dizer, né? Que principalmente you, para quem está começando, é um kanji e um verbo que tem que saber, né? You tá no infinitivo, né? Imas, né? Eu digo, né? Yuanai, né? Aí você pode conjugar, ok? Aí, de novo, a gente tem o verbo uku, que é flutuar na forma teiru, né? Uiteiru. Você vê que a Robin, como ela é mais polida, como ela é mais... tem esse charme, ela traz o i, né? Lá em cima, acho que era o Ruffy que estava falando, uiten. Ele fala a mesma coisa, olha que legal, vamos fazer o contraste. Ele deforma essa palavra. E a Robin, que é mais, né, mais polida, ela não é exatamente uma polidez, mas ela tem uma polidez a mais, né, um charme a mais. Ela fala a palavra corretamente. O Ruffy fala uiten. Já a Robin, ela fala que tá em cima, né, uiteiru, tá? O Ruffy, ele nem traz, né, esse i, obviamente, que é a primeira coisa que cai. Quando você tá um pouquinho mais coloquial, esse i já vai embora. Uiteru no a, ficou um pouco mais coloquial a linguagem, né? Quando tá com i, não, a pessoa tá falando, né? Tá falando mais formalzinho, né? E o Ruffy, além de não ter esse i, lógico, uru
vira né? Como eu disse antes, né? Ele deforma as palavras, porque é um moleque falando ali do jeito dele, ali, sem muita preocupação, bastante coloquial, bastante oralizado, tá? Esses contrastes é muito legal a gente prestar atenção, tá? A linguagem do Urufi em japonês versus a linguagem da Robin em japonês. A gente começa a pegar as características, tá? De cada um e aprender japonês do caminho, né? Esse é o nosso objetivo. Enfim, tudo isso para dizer que o iteiru é a forma teiru, portanto, uma forma que indica uma ação em curso do verbo, né, uku, que é flutuar. O iteiru, portanto, é estar flutuando, estar durante a ação de flutuar, tá? Seikaku ni yuto, o iteru no wa, né, o que está flutuando, tá? O no, aqui, né, aquilo que está flutuando, né, esse no, ele vai indicar o objeto da ação, né, o iteru no wa, e vai juntar com o wa para indicar uma solução para o problema. Então, o iteru sozinho é estar flutuando. O iteru no wa, aquele que está flutuando é, tá? O wa, lembra que ele indica o que vem antes, é um assunto. Então, você tem que falar alguma coisa sobre um assunto, né? O wa, ele indica que vai ter mais. Por isso que tanta frase em japonês que são frases interrompidas, né, muito comuns deles usarem, acaba no a. Porque o a, você presume-se que vai ter mais. Uma frase normalmente não acaba no a, né, só com fins estilísticos. Então, você tem que ficar ansioso, tem que ficar, tem mais. E aqui tem a resolução. Umi, que é mar, né? Então, o que está flutuando, para ser mais precisa, o que está flutuando ali, ó, é o mar. Então, eles ficam loucos, né? Pô, mas então tá invertido, né? O mar tá no céu e a gente tá embaixo e tal. Tá? Vamos para a legenda oficial. Para ser mais precisa, o que está flutuando é o mar. Perfeito. Aí a Nami fala, Umiga? O mar? Né? Dando bastante ênfase, né? O ga indica um sujeito, né? O mar tá flutuando? Tá? O mar, aqui não tem muito o que inventar. E daí os três, acho que é o Sop, o Ruffy e quem mais, hein? O Chopper, talvez? Falam, dão um gritão assim, que não foi legendado. Aí o Sanji, que tá ouvindo a conversa, fala, Masu wakane. Também uma linguagem bem oral, bem informal, tá? Masu significa uma intensidade cada vez maior, assim. Então, pode ser, nesse caso, como está na negativa, o akane é a mesma coisa que o akaranai, do jeito oralizado, né? Não entendo. Como está na negativa, a gente pode entender como menos e menos, tá? Masu, cada vez menos, tá? E, desculpa, o akane vem de wakaranai, tá? Deixa eu colocar em Romaji. Wakaranai, tá? De um jeito bem oralizado, como o Ruffy também falaria. O Duranai para frente já virou o Akan espaço, né? Porque é o e depois tem o ne. Então você tem que pronunciar os dois N's. Wakane, né? E ainda com um E a mais para esticar. Wakane é um jeito bem sujo, bem oralizado de você falar. Sei lá, não entendo, não tô entendendo nada, tô entendendo cada vez menos. Sabe? E a legenda aqui colocou, não estou entendendo mais nada. Gosto também da adaptação, porque a gente tem essa expressão aqui e ela combina bastante com esse momento. A Yurufi fala, Uxia! Dá um gritinho, né? Um gritinho empolgado. Uxia! Sora ni umi ga uitete, shima ga anda na. De novo. Uxia! Sora ni umi ga uitete, shima ga anda na. Né, ele está refletindo com ele mesmo, né? Nossa, então quer dizer que no céu o mar flutua e tem uma ilha? Que loucura, né? Então vamos analisar, né? Sorani, de novo, né? No céu, indicando o céu. Umi, né? O mar. Ga, de novo, né? A partícula H indicando o umi, o mar como sujeito, né? Uitete, né? É a mesma coisa que uite, ite, né? Uite, ite, um jeito um pouco mais coloquial. Uite, ite, quer dizer que ela
está flutuando e está lá flutuando, né? Está num estado permanente, contínuo de flutuação, tá? O Iteite, ela vai fazer uma conexão, né, com a informação seguinte. Então, no céu, o mar está lá flutuando e a ilha, né, Shimaga, an, também é um cacuete de linguagem, uma fala distorcida pela oralidade, né? Nada mais é do que o verbo aru. Aru significa algo existir, né? Para objetos, coisas existirem, tá? Aru, da boca do Luffy, sai an. Porque é assim que soa, né? Ele tá falando aru, né? Shimaga aru, quer dizer, tem uma ilha, existe uma ilha, né? Tem uma ilha. E o daná, o da afirma, e o na é a mesma coisa que o ne, de um jeito mais coloquial, do jeito mais informal. Né? Ele busca concordância consigo mesmo, né? Daná, nossa, né? O nosso né? Reflexivo com você mesmo, tá? Então, essa frase, né? O já, que é uma interjeição, no céu tem o mar, né? O mar flutua, fica lá flutuando e tem uma ilha, né? Não, o tom é esse, tem uma ilha, né? No céu, o mar fica lá flutuando e tem uma ilha, né? Ah, que legal. Nesse sentido. E aí, claro, que o Luffy vai propor Yoshi! A legenda, né? A legenda aqui brasileira aqui, ó. No céu tem um mar que está flutuando com uma ilha bem em cima. A legenda ela foi mais específica, né? Deu mais, ó. Tem um mar flutuando com uma ilha em cima desse mar lá em cima, né? Tá bom, tá dando a informação. E aí, para finalizar, ele fala Yoshi! Sugu iko! Né? Yoshi quer dizer muito bem. Yoshi, quando você tá preparado, você manda um beleza, então, vamos nessa, né? Uma ignição para uma ação empolgada, né? Yoshi, né? Aqui traduzindo como eba, né? Sugu iko, né? Sugu significa imediatamente e iko é um tempo verbal convidativo do verbo iku. Iku significa ir, iko significa vamos, tá? Uma proposta para seja lá quem for, né? Iko, né? Vamos ir, tá? Vamos ir é repetição, né? Então, muito bem, vamos nessa, vamos lá, tá? Aqui tá perfeitinho. E acabou esse trecho que vocês têm como lição de casa assistir novamente, tá bom? Marcos-san. Esse no que tem em uiteru no a, ele está substantivando, né? Qual a diferença dele pro koto no? Pro koto no que, tá? Achei que o no fazia parte do japonês. No que se refere a substantivar as coisas. O koto, ele traz uma formalidade um pouco maior, né? O iteru... Deixa eu voltar pro contexto aqui, ó. Aqui nesse caso não é. Nesse caso, no, ele indica um substantivo, tá? Uma coisa, ele está substituindo, poderia ser fune, poderia ser coisa, uiteru monoa, uiteru funewa, uiteru shimawa, uiteru hitoa, né? Um substantivo. Esse no, ele substitui uma palavra, de repente, para você não repetir a palavra muitas vezes, de repente, por você, como é nesse caso aqui, você não sabe uma coisa, você não sabe direito, poderia ser mono, né? Seikaku ni yuto, uiteru nanika ga, né? Você podia pôr algo assim. Então, o no, ele tem essa ideia não de substantivar, mas de substituir uma coisa, tá? Porque se a gente colocasse aqui, seikaku ni yuto, uiteru koto wa, não daria certo, né? Uiteru koto wa é o flutuar. Então, a frase ficaria, sendo mais precisa, o flutuar é o mar. Não tem sentido, né? O no, ele está substituindo uma palavra. Ele é um coringa, tá? A coisa, no caso. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Dá uma treinada, vai lá no Netflix, assiste esse episódio, assiste a temporada inteira. Dá uma olhada também no referencial da dublagem, que tá muito legal também. E é isso aí. Até a próxima aula. Tchau.